Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esta semana estamos comemorando o Dia das Mães, este mês comemorando o mês da família. Então, estamos bem entrosados naquilo que realmente vamos falar. Mas, primeiro que tudo, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 27, versículo 10, que diz assim: Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Hoje eu vou contar para vocês uma história, não é da Bíblia, mas é uma história verídica, uma história real. E essa história se chama A Órfã de Três Mães. Como assim, uma órfã com três mães? Pois é, no decorrer da história você vai entender o porquê. Uma mãe muito pobre teve uma criança e, como não queria que ela vivesse na rua, ela foi obrigada a dar essa criança. Como ela tinha ouvido falar sobre um orfanato evangélico, ela achou que ali seria a melhor oportunidade onde qual sua criança poderia ser bem cuidada. Andou muito, atravessou um rio a pé para poder levar a sua criança. Imagina no meio do caminho a dor, a tristeza da separação deste bebê. Pois este bebê tinha apenas 10 meses de idade quando ela se sentiu obrigada a dar para poder trabalhar para sobreviver. E como ela tinha ouvido falar sobre esse orfanato, Instituto Talita em Paudalho, ela preferiu dar porque sentiu segura que ali seria o melhor lugar para a sua criança. Mas nesse orfanato, as mães podiam visitar 2 vezes por ano. Essa criança foi crescendo, no convívio de outras crianças. Eram 2 vilas separadas, a Vila dos Meninos e a Vila das Meninas. E ela ficou ali naquela Vila das Meninas, crescendo, se envolvendo com o trabalho, as amizades. E uma oportunidade muito grande que tinha nesse colégio era que todas as crianças aprendiam a bordar, a costurar, a aprender inglês, a aprender música, além de ir para a escola secundária e além de ter o principal, que era o ensinamento da palavra de Deus. E tinha a escola bíblica todos os domingos de manhã. Atividades realmente muito boas, muitos esportes, um local realmente muito abençoado. Essa criança foi crescendo ali e quando começou com 7, 8, 9, 10 anos mais ou menos, começou a ver os seus conflitos e perguntas: por que minha mãe me colocou aqui? Mas perguntas sem respostas porque ela tinha vergonha de perguntar. E nunca aceitou ser dada. Começou essa idade a cantar no Dia das Mães, nos cultos, e cada vez que ela tinha que solar músicas de mães, ela ficava muito triste, e as interrogações aumentavam, a insatisfação de viver no orfanato sem a mãe também aumentava. E aí, já estava mais ou menos com 17 anos, quando houve uma grande revolta no orfanato e muitas quiseram ir embora. E ela também foi no meio dessas outras meninas. E agora? Saiu do orfanato, tinha que viver uma realidade fora, na cidade. O medo, o pânico se tornou muito grande, porque ela começou a se sentir como um pássaro que abriram a gaiola e agora ela tinha que se sobreviver sozinha. Mas ela tinha algo que ela segurava com fé, porque aos 15 anos ela deu a vida a Jesus. E quando ela saiu do orfanato, ela foi para a casa de uma dessas mães, a mãe verdadeira. Levou para o orfanato. Essa segunda mãe
que vivia no orfanato, que recebeu ela com 10 meses de idade, já tinha casado, já estava morando na cidade. A opção dela foi viver com ela em Casa Amarela. E assim ela fez. Foi morar em Casa Amarela, na casa da segunda mãe, Selma Simões. E ali ela procurou logo se envolver com a igreja, medo de se prostituir pela grande carência de afeto e de amor. E aí ela começou a orar, porque tinha uma vontade muito grande de ir ao seminário. Tinha uma vontade muito grande de ser missionária, como os americanos. Ela se espelhou muito na vida dos americanos e queria ser também missionária para servir a Jesus. Com a experiência de 15 anos ter recebido a Jesus e buscado ler a Bíblia e orar no tempo que viveu fora do orfanato, trabalhando nas lojas americanas, começou a ter suas próprias experiências com Deus. E aí foi se firmando mais no conhecimento da palavra de Deus e o desejo de conhecê-lo mais e mais. Mas ela abria a sua Bíblia e sempre saía num versículo que diz: levantai-vos, aí não é o vosso repouso. Levantai-vos, aí não é o vosso repouso. E aquilo começou a inquietá-la. E começou a dizer: Deus, o que é que tu queres falar com isso? Era o chamado para o seminário. Ao morar em Casa Amarela, ela conheceu uma família da igreja, uma família muito, muito especial, que essa família faz parte da minha vida. A família de Dulce Dias, de Délia Dias, que se tornou para mim minha família. E aí começamos a ter comunhão e comecei a contar para Délia a necessidade que eu sentia de ir para o seminário. E ela falou: eu tenho um prospecto lá em casa, mas é um seminário presbiteriano. Eu disse: não faz mal, me dá assim mesmo. Dá assim mesmo, porque eu preciso. Eu? Sim. Eu estou falando desta criança que teve vontade de ir para o seminário e que não tinha condições. Agora você sabe a quem eu me refiro, né? Sim, a história que eu me refiro é a mim mesma, a Zilda. E aí comecei a orar e aí escrevi uma carta para o seminário. E quando cheguei lá, sem dinheiro, sem sustento, sem trabalho, fui por fé. Quando fui ser entrevistada com os americanos, eu disse: eu sinto o chamado, mas eu sou órfã, sem família, sem trabalho e sem dinheiro. Se necessário for, eu vou lavar louça ou limpar o colégio, o instituto. E fui aceita, graças a Deus. Escrevi para meus pais adotivos na América, porque quando você sair do orfanato, eles não tinham mais obrigação nenhuma, mas continuamos nos correspondendo. Comecei a escrever para eles, contei a situação, eles me ajudaram. Escrevi para a tia Winnie, uma que foi do orfanato, que eu tinha muita comunhão, ela me ofereceu para ajudar também. Além do mais, Deus é sempre providência naqueles que dependem dele. As amigas do orfanato sempre diziam: Zilda, eu tenho muito sabonete, pasta, usos pessoais de tudo que tu precisar, tá aqui, toma aí. Deus nunca deixou faltar nada. Assim se passaram 2 anos, Zilda terminou o seminário de música, mas não se sentiu totalmente satisfeita, sentiu um outro chamado. Quando escrevi para a tia Winnie na América, dizendo que estava terminando o seminário, ela perguntou: você está satisfeita? Eu disse: não. Eu sinto um chamado para trabalhar com crianças. Ela disse: eu tenho uma bolsa, se você quiser, para ir para São Paulo, para a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. E aí, aceitei a bolsa e fui por fé. Da mesma maneira, os sustentos, coisas materiais, Deus foi suprindo, e o seminário também. Saí com excesso de material, que Deus me abençoou de tal maneira. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar a dizer a você que, independente da sua situação, de ser órfão ou de ter família, quando Deus tem para você um chamado, ninguém vai impedir. Deus vai realizar se você buscar o Senhor e viver nos caminhos do Senhor. Pois quando eu saí do orfanato,
Com muito medo, primeira coisa que eu disse, vou me apegar à palavra de Deus. Passei minha juventude quase toda em um quarto, com medo de me prostituir, lendo a Bíblia, orando e dizendo: Senhor, eu sei que tu vais mudar a minha história. Senhor, eu quero encontrar minha mãe, eu quero encontrar minha família, eu quero te servir. Não me deixe só. E eu me pegava nos versículos da Bíblia que fala que Deus não desampara o órfão, a viúva e o estrangeiro. O órfão, a viúva e o estrangeiro. E esse foi um dos versículos que mais marcou a minha vida. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E Deus me recolheu. Fui para o seminário, terminei o seminário, fui morar em Maceió. Deus providenciou outra família muito importante para mim. A família de Dr. Ribeiro, a família de Ridalva Ribeiro, Raquel, Ruth, Ricardo. Sabe, quando nós estamos na família de Deus, Deus coloca sempre alguém no nosso caminho, porque a família de Deus é grande na terra e Ele não deixa o justo padecer necessidade. Ao terminar o seminário, fui trabalhar no escritório de Dr. Ribeiro como advogada. Ele era advogado e eu trabalhava como secretária dele. E ali fiquei. Foi quando terminei o seminário, conheci um rapaz suíço e Deus me chamou. Ali eu fui, casei e fui para a Suíça. E tive 2 filhas e fiquei ali na Suíça por quase 25 anos. Foi uma vida realmente de experiências marcantes para mim. Tenho 2 filhas maravilhosas, tive um companheiro muito bom, até quando deu. Mas quando o chamado para servir ao Senhor se tornou maior, o material para mim não se tornou importante, aí começou os conflitos no relacionamento. E aí, infelizmente, aconteceu a separação. Mas por confiar no Senhor, Deus me recolheu até agora e não me deixou só. E continuei orando. Senhor, eu quero encontrar minha mãe. Eu quero encontrar minha mãe. Voltando para o Brasil, fui estudar. Fiz a faculdade já com 54 anos de idade, mais ou menos. Terminei a faculdade, fiz 2 pós, porque antes de ir para a Suíça não tinha estudo suficiente. Voltando, me envolvi no meu ministério que tinha feito do seminário. E aí comecei a trabalhar no campo, já na Suíça, nas igrejas latinas, com crianças, dando cursos também, preparando pessoas para o ministério, pais como educar filhos. E aí, ao terminar a faculdade, veio o grande problema em 2017, daquela necessidade grande de encontrar minha mãe. Eu disse: Senhor, abre as portas. Eu preciso encontrar minha família. Porque mesmo com a família de Deus, para uma pessoa órfã, às vezes é difícil até dentro da sociedade, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho. Porque muitas vezes não somos tão apoiados como deveria, mas pela dependência de Deus, confiança em Deus, esperando em Deus, Deus mudou o meu quadro, Deus mudou a minha história. Fui para a TV com um grande amigo em Olinda. Levei minha certidão de nascimento e lá, com um grande amigo Moisés Fernandes, fomos na televisão, apresentei a minha situação. Na mesma semana, encontrei a minha mãe. Pode imaginar? Desde 10 meses de idade até quase 54 anos de idade, sem contato com minha mãe verdadeira, e por orar, esperar no Senhor, confiar no Senhor, o tempo chegou. 2017, conheci a minha mãe. E a primeira coisa que eu perguntei: mãe, por que a senhora me deu no orfanato? Era o que mais me preocupava e precisava de uma resposta. Ela disse: porque eu era pobre e não queria que você vivesse na rua. Eu queria que você conhecesse Jesus. E eu disse: mãe, não se preocupe, não se culpe. A senhora me deu o maior presente da minha vida, Jesus. Porque o tempo todo na minha vida, quando eu vivi sem família, sem ninguém,
Jesus nunca me desamparou. Jesus nunca me deixou com fome. Nunca mendiguei o pão. Deus providenciou pessoas no meu caminho. Colocou pessoas no meu caminho, que foi meu apoio espiritual e emocional e material. É assim que Deus faz. E aí comecei o contato com minha mãe e descobri muitos parentes da minha família. Graças a Deus. Cheguei onde cheguei, por esperar no Senhor. E hoje eu quero dizer para você, talvez você sofreu abandono de sua mãe, ou de seu pai, ou de algum parente, mas como eu, nunca Jesus abandonou. Minha mãe não me abandonou, não pôde ficar, mas muitas mães abandonam. Muitas mães colocam seus filhos na rua para se prostituir, trazer dinheiro para casa, vende seus filhos. Tem os filhos às vezes em casa, não cuida bem dos filhos, não tem tempo para os filhos. O tempo que os filhos têm é na internet, simplesmente com amigos e sem carinho, sem afeto. Muitas vezes com um lar de luxo, com uma boa cama, com uma boa comida, com uma família rica, mas em si próprio, dentro de si próprio, triste e infeliz. E eu mesmo sozinha, eu pude sempre ter a felicidade de ter Jesus, que me completou até o tempo que eu encontrei a minha mãe. Essa órfã de 3 mães, que foi minha mãe verdadeira, que foi Selma, que com 10 meses me recebeu no orfanato. E meus pais adotivos na América, além dos que nos sustentaram, que cuidaram da gente no orfanato, que foram mães também, que traduziram nossas cartas, cuidaram da gente, educaram a gente no caminho do Senhor. Eu fui uma pessoa abençoada por Deus e Deus tem me abençoado até hoje. Eu sou feliz porque Deus é fiel. E eu quero dizer para você, independente da situação que você esteja vivendo, você pode ver que aqui há um pequeno quadro. Aqui em cima. A limpeza da alma. O perdão é a limpeza da alma. Perdoe. Perdoe aquele que lhe feriu. Perdoe sua mãe. Perdoe seu pai. Perdoe aqueles que lhe violentaram até dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Pai ou mãe ou tio ou avô que violentou, que lhe maltratou, que lhe desprezou. Mas há um grande, bom, fiel, eterno, que nunca vai lhe desprezar. E esse é Jesus. E para você, mãe, eu quero cantar um hino. Sou feliz porque tenho você ainda hoje. Minhas outras 2 mães partiram e ficou minha mãe verdadeira. E para você, mãe, eu quero cantar este hino. Minha mãezinha, terna e querida da minha vida, inspiração neste teu dia, com todo apreço eu te ofereço esta canção. Mamãe querida, teu nome é um hino puro e divino, encantador, é igual a joia de grande preço. Eu te ofereço o meu amor. Mamãe querida, toma contente, humildemente, meu coração, neste teu dia, com grande apreço, eu te ofereço o meu amor. Amém? Sim, mãe, quero te dizer que eu te amo. Hoje eu lhe entendo que você quis dar o melhor para a minha vida. Mãe
É um nome muito sagrado. Filhos muitas vezes não entendem certos comportamentos de mães. Mas honre a sua mãe. Aquele que honra mãe e pai tem dias longos na terra e Deus abençoa. Porque a bênção de um filho não está na riqueza, nem no dinheiro, nem em amigos, nem em farra. Mas Deus é o supridor e Deus vê o nosso coração, né? Ame, abrace, valorize seus pais, valorize sua família, valorize sua mãe e seu pai. Filhas, eu quero dizer a vocês aqui também, me perdoe onde mamãe errou com vocês. Tentei dar o meu melhor para vocês. Eu amo vocês. E aqui eu faço isso, ó. Mas eu quero orar por todas as mães nesse momento. Há sempre tempo de conserto. Sim, reconheça onde errou. Abrace e perdoe. E dê o seu melhor para seus filhos, dê o seu melhor para seus pais e para sua mãe. Amém? Vou orar agora. Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Esteja os teus olhos atentos, teus ouvidos atentos, teus olhos abertos, para ouvires a nossa oração. Faço confissão agora pelos pecados de nossos filhos, que têm cometido contra ti, eles e nós pais. Não temos obedecido aos teus mandamentos. Leva-nos a um lugar que escolheste, para ali fazeres habitar o teu nome. Resgate nossos filhos com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Perdoa-nos quando entristecemos o teu coração. Retira a tua ira de nós, ó Senhor, e ouve a nossa oração. Que nós, mães, pais, filhos, possamos reverenciar o teu nome, pois tua palavra diz que há esperança para nossa casa se nos humilharmos e fazermos a tua vontade. Sara os corações feridos, restitua a alegria do teu espírito, a fé e a esperança de cada mãe, de cada família que escuta esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães. Feliz mês da família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço grande. A paz do Senhor. Tchau.